Agora à noite não vai ser diferente. Aquilo que você tem desejado, o Espírito de Deus vai trazer luz para você ter uma boca profética. E você sabe que não é só profetizar. Diga comigo, não é só profetizar. Diga, é ter autoridade. Amém? Naquilo que você vai profetizar para a sua vida. No que você faz, quando eu digo profetizar, são os decretos que você pode fazer pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelos seus negócios, por tudo. Quando você decreta, é algo profético para você. E nada melhor do que estarmos em aliança com o Senhor e vivemos o propósito do Senhor para que esses decretos, esses atos proféticos e aquilo que nós profetizamos venha acontecer com facilidade. Nada melhor do que estarmos em aliança com Ele e andando, fazendo segundo a sua vontade, aquilo que está descrito em sua palavra. Então, o que nós vamos te mostrar hoje aqui vai trazer autoridade para você consolidar aquilo que você diz, aquilo que você fala. A Bíblia diz: a morte e a vida está no poder da língua, e quem a bem utiliza comerá do seu fruto. Está certo? Nós sabemos que para essa morte acontecer é fácil, mas para a vida manifestar, nós precisamos de ter uma autoridade maior em cima daquilo que nós decretamos. Porque qualquer ímpio, qualquer pessoa possessa por um espírito maligno, que abre a sua boca para desgraçar alguém, e que a outra pessoa não tem a cobertura de Deus, quando ela decreta, ela acontece rápido, aqueles males. Mas já percebeu que as coisas boas, muitas vezes, há um pouco de dificuldade para acontecer na vida das pessoas. Então, é necessário algumas coisas acontecerem na nossa vida, para nós realmente termos essa autoridade, embasarmos, autenticarmos aquilo que nós falamos, debaixo de uma autoridade, e essa autoridade está na palavra de Deus, quando a gente anda segundo o padrão da palavra de Deus. E quando nós dizemos assim, nós queremos um ano profético, um novo ano profético, logo vem na sua mente, no seu coração, um ano de coisas boas, um ano de conquista, um ano de vitórias, não é verdade? Um ano que realmente a mão de Deus se manifeste e tudo dê certo em nossas vidas. E nada mais forte do que fazermos acontecer em nossas vidas algo profético durante todo esse ano, quanto à nossa questão, na nossa entrega ao Senhor, na nossa voluntariedade, na nossa liberalidade. O pastor estava falando uma coisa ainda agora, vocês ouviram muito bem. Se Deus chacoalhar você, como na China se chacoalha aquelas árvores, quando eles vão fazer as colheitas, que será? Quais são os frutos que caem de você? O que pode cair de você? O que se colhe da sua vida? E eu quero te mostrar uma coisa muito interessante hoje à noite. 1 de Reis, capítulo 7, já vamos começar a aprender uma coisa muito interessante a respeito da história de Davi e que ele passa a autoridade para o seu filho Salomão. Diz assim: edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque, do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janelas opostas, as janelas em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e janelas opostas, a janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro,
desde o assoalho até o teto. A sua casa em que moraria, fê-la noutro pátio, para atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó, que tomara por mulher. Fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas e medidas, cerradas para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados, pedras de 8 côvados, por cima delas pedras de valor cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros de Tiro, trouxeram Irão, era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai, um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Agora preste atenção nisso aqui. Formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de suas circunferências. Também fez os capitéis de fundição de bronze por sobre o alto das colunas, de 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima, uma das obras da rede para cobrir o capitel do alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que restavam do alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de redes, os capitéis que estavam no alto das colunas, das 2 colunas, tinham 200 romãs dispostas em fileiras em redor sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhes Boaz. No alto das colunas estavam obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Aí você começa a analisar uma coisa comigo. Você vai ver, você vai analisar, estude e leia isso em casa, para você ver a grandeza de quem era o rei Salomão. O palácio real que ele tinha construído era tremendo, irmãos. Chamava atenção. Diga à pessoa que está do seu lado, coisa de rico. Quantos anos levou esse palácio para ser construído? Diga comigo, 13 anos. Pode sentar, amados. Queridos, vamos pensar comigo assim. Imagina você começar a construir uma casa, sendo que você é uma pessoa que tem muita condição financeira. Tudo que você precisa, o seu dinheiro responde àquela construção. E quando se fala construção, está se falando em edificação de algo novo. Uma estrutura tremenda. Foi a estrutura do Palácio Real. A Bíblia relata que foram 13 anos que levaram para essa obra ser concluída. Agora, a gente começa a analisar, a gente começa a ver essas coisas, e a gente começa a pensar como Salomão era rico, queridos. Que riqueza tremenda, que riqueza fabulosa existia nas mãos de Salomão. Salomão, ele gozava de uma herança maravilhosa.
uma herança em que seu pai Davi deixou, e também algo que Salomão começou a construir também com uma habilidade e capacidade que ele tinha em administrar e também ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Aí você começa a ver comigo uma coisa maravilhosa dentro do livro de 1 de Reis. No capítulo 5, do versículo 11 ao 18, a gente vê escrito assim: Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo. Salomão deu a Hirão o quê? Diga, 20.000 coros de trigo. Você sabe quanto era uma medida de couro de trigo? 220 litros. 220 litros era uma medida de couro de litros de trigo. Aí diz aqui que ele deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz, diga, havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Presta só atenção na grandeza de Salomão, porque você vai aprender uma coisa muito forte hoje à noite. Você vai aprender algo muito, muito fabuloso hoje à noite, em cima desse exemplo. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo o Israel. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo o Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia essa leva. Tinha também Salomão 70.000. Vou repetir. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas. Meu Deus. E 80.000 que talhavam pedras ou pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executasse. Mandou o rei, olha lá, mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Ele tinha um zelo muito grande em dar o melhor a Deus. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar o quê? A casa. Edificar o quê, pessoal? Agora volta só um capítulo, capítulo 4, e olha o que está escrito no versículo 26. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os carros, os seus carros, e 12.000 o quê, pessoal? Vamos repetir isso aqui? Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. O cara tinha 40.000 cavalos. Os cavalos de Salomão não eram qualquer tipo de cavalo.
Não era um cavalo qualquer. Ele só tinha coisa top. E meus amados, por que eu estou falando sobre a riqueza de Salomão? Quando a gente vê uma pessoa muito rica, a gente pensa assim: poxa, eu queria ser rico como fulano. Ou digamos que você não pense, mas digamos que você pensa assim: eu queria ter uma condição boa, que me favorecesse muito bem e que eu pudesse ajudar outras pessoas. Como eu queria, fala sério, ser um cara estilo Salomão. Quem é que não queria ser um homem como Salomão? Quem eu queria ter essa riqueza, esse reinado? E aí, pensando sobre isso, Deus começou a me mostrando uma coisa desde a semana passada. Porque muitas vezes a gente fala tanto em prosperidade, em conquista, em vitórias. Todos nós, irmãos, temos o desejo de prosperar. Quem não tem desejo? Todo mundo. Todos nós queremos uma vida melhor, todos nós queremos alcançar grandes conquistas, realizar grandes façanhas. Todos nós temos esse desejo em nosso coração. Mas nem sempre porque nós queremos, temos. Existem algumas dificuldades que nos bloqueiam e, trazendo para o nosso mundo espiritual, existe uma das maiores dificuldades que podem bloquear a vida de um crente, que chama-se a falta de liberalidade. Deixe seu coração aberto para ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Você acha que Salomão, com essa riqueza todinha, precisava do sustento de alguém? Fala sério. Você tendo uma vida muito próspera, onde você tem dinheiro para comprar o que você quer, você acha que você necessitava que alguém sustentasse sua casa mês a mês, ou ano após ano? Ninguém precisaria disso. O nosso pensamento é logo esse: eu não precisaria jamais dessas coisas, de que alguém me sustentasse, de que alguém me desse uma força. E a gente olhando essa riqueza todinha de Salomão, a gente sempre pensa assim: Salomão jamais precisaria do auxílio de alguém. Eu quero que você leia comigo aí também, 1 de Reis, capítulo 4. Só para a gente pensar aqui uma coisa que Deus falou comigo. Será que Salomão precisava da ajuda das pessoas? A Bíblia diz em 1 de Reis 4, 7. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo o Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. E aí eles vão dar a lista de quem são esses intendentes. E aí a gente vai para o versículo 20, onde diz assim: eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominavam Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão
30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto. Irmãos, eu vou repetir para vocês, ver a ficha cair. Como era a vida de Salomão diariamente no reinado? Era, pois, o provimento diário de Salomão. Olha para mim agora. Quando você diz assim, menino, vai ali comprar uma galinha. E o menino vai comprar a galinha, você sabe que uma galinha grandona já tem um certo valor, que até pesa um pouquinho, não é? Ô meu filho, vá ali que a gente quer comer hoje picanha. E aí você olha para dentro de casa, 1, 2, 3, 4, tem 7, 8, comigo faz 9. Compre lá pelo menos 1 quilo de picanha, dá para a gente enganar entre a gente. Tem um restinho de galinha aí, a gente vai... Mas todo mundo quer um pedacinho de picanha. Então quando você diz assim, sabe de uma coisa, todos os dias, somos 9 pessoas, mas nós vamos comer 2 quilos de picanha todos os dias. Quanto é 1 quilo de picanha, Marcondes? Da Argentina, 85. E a outra, de Caruaru? Oi? 110. Então você vai ter em torno de R$170 ou R$220 para comer uma boa picanha. Deu para entender? Então vamos analisar a riqueza. Ele tinha 12 homens, vamos colocar assim para você entender, que essas pessoas ajudavam o sustento da casa dele a cada mês. O homem tinha essa riqueza todinha, e ele tinha pessoas que a cada mês ajudavam. E a Bíblia diz assim, versículo 21 do capítulo do 1 de Reis 4. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais pagavam tributos, serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário, versículo 22, de Salomão, 30 coros de flor de farinha. Ainda agora a gente falou que um couro é cerca de 220 litros, né? Então você vai multiplicando por aí. 60 coros de farinha. 10 bois cevados. Diga comigo. Mantimento, provimento diário. Imagina você segurar o cara todo dia, durante 30 dias. Era isso. 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros. E eu vou repetir para você, o 22. Era, pois, o provimento diário de Salomão. Vamos para o 23. 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os coxos e as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis. Bem, só isso. Então vocês entenderam? A Bíblia diz que Deus, o Senhor, um certo Senhor, Ele fez Ele chamou certos homens para um acordo. E ele chegou a dar X moedas para um, e você cuida do meu, não é? X moeda para outros, você vai cuidar dessas moedas, você vai multiplicar. E a um ele deu uma, não foi? Quem lembra disso? Um talento. Aquele que recebeu 5 multiplicou. E aí a gente sabe a história daquele que recebeu apenas 1 e escondeu a moedinha. Escondeu o dinheiro. Escondeu aquele talento. Em vez de multiplicar, ele escondeu e guardou. Ele disse, eu sei que o meu Senhor é um homem muito sério, eu sei que ele teve medo de ser roubado, e aquela coisa, aquela desculpa toda. Ele não colocou o dinheiro daquele senhor para trabalhar.
E aí, aquele cara foi infiel, ele foi tratado assim, por ter sido servo infiel. Até o que tu tens, que pensa que tens, será o quê? Tirado. Então, a alegoria é: tira o que tem menos e dá o que tem mais. Então, a gente trazendo esse estudo aqui, esse pensamento sobre Salomão, a gente vê que Salomão estava nesse patamar de ter muito, e muitas pessoas que estavam multiplicando, ganhando também, na época do reinado de Salomão, contribuía para o reino de Salomão cada dia mais forte. Cada dia mais forte. O homem era rico, o homem tinha tudo, irmãos. O homem era abastecido, tinha tudo. Esse homem não precisava jamais de que alguém o sustentasse dessa forma. Eu sei que são os intendentes. Esses intendentes são homens que tinham responsabilidade sobre a casa dele a cada mês. E a gente começa a trazer isso para a gente, e a gente começa a ver que não é pela questão de ser rico. Salomão, a gente traz para a gente de uma forma alegórica, em que Salomão era um tipo, representantemente, financeiramente, de riquezas, abastecido de milhões e milhões e milhões, tipo Deus. Ele não era Deus, não vai colocar essa tua cabeça. Então, trazendo para os nossos dias hoje, era como se alguém levasse, entregasse na mão daquele que tem muita prosperidade, muita riqueza. E a gente trazendo isso para os nossos dias aqui, a gente vê Deus como dono do ouro e da prata. E quando você dizima, quando você oferta, quando você ajuda na obra de Deus, quando você planta no reino de Deus, você está plantando numa boa terra. Porque Salomão era uma boa terra. Salomão estava debaixo de uma profecia, de um ato profético na vida do seu pai. Que Abraão foi um homem muito rico, um homem muito próspero, muito abençoado. Inclusive nós, até hoje, a Bíblia diz: se vocês são descendentes de Abraão, lá em Gálatas, para eu não tropeçar aqui, como está escrito, eu quero ler bem direitinho, para você ver a promessa do Senhor a Abraão. Gálatas 3, 28. 28? 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então, Abraão, ele era um homem rico, tinha tudo, tá certo? A gente vem nessa linhagem de Abraão, em que a gente vê essa mesma linhagem, que é a linhagem que o Senhor preparou em Cristo para nós. Amém ou não amém? E a gente vê que nisso aqui a gente pode trazer para os nossos dias hoje, que quando eu e você, nós plantamos no reino, na obra de Deus, a gente vê prosperidade em nossas vidas. Se você analisar direitinho, Deus não precisa de dinheiro. É ou não é? Ele diz: o ouro e a prata é meu. Ele é dono de tudo. Ele é tão capaz de realizar a multiplicação de tudo que nós queremos, que os discípulos, preocupados em pagar os impostos, o Senhor diz: vai lá, vai ter um peixe que você vai tirar moeda da boca dele e tal, e tal, e tal. Então Deus, ele faz acontecer o que ele quer, do nada, entre aspas. E aí o Senhor começa a nos falar, a nos mostrar a respeito da riqueza, que se eu e você não entender, só determinar
o que nós queremos e não tivermos uma atitude, porque os intendentes de Salomão é como se apontasse, ou aponta para aqueles que servem. E os que servem são aqueles que estão na obra hoje, trazendo para os nossos dias, servindo no ministério, servindo na igreja. Uma das áreas muito importantes da sua vida é você ser fiel nas suas liberalidades, com dízimos e ofertas, com seus sacrifícios, seus votos. E a gente vê assim, que quando nós fazemos isso, nós só estamos cumprindo o papel daqueles intendentes de Salomão. Deus, ele tem um reino, amados. Não falta nada no reino de Deus. E quem está debaixo do compromisso com o Senhor, na obra de Deus, se preocupando em sustentar a obra do Senhor, preocupados com as necessidades, despesas, preocupados com o sustento, porque a obra é o seguinte, a obra ela avança, quando a obra ela é bem financeiramente, ela avança mais rápido, a gente faz mais, a gente consegue fazer melhor, não é verdade? Então, quando você tem esse coração liberal, você vê que era a riqueza de quem ajudava era muito grande. Diariamente, você imagina a quantidade de animais que eram oferecidos, coisas e mais coisas que eram oferecidos a Salomão. Aí a gente começa a trazer para os nossos dias, a liberalidade daqueles homens aponta para nós. Não faltava nada na casa, na vida daqueles que serviam a Salomão. Salomão vinha debaixo da promessa. O papai Davi foi um homem escolhido. Papai Davi foi um homem que o Senhor disse: esse é o escolhido meu, para servir de uma forma correta. E aí a gente vê que as pessoas que ajudavam, trazendo para nós os nossos dias, são justamente nós. Nós que temos aquilo que Deus nos dá como sustento para segurar, para sustentar a obra de Deus. Então, a liberalidade, ela autentica a liberalidade, sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus votos de sacrifício, as ofertas de sacrifício. A sua liberalidade, ela autentica, e a liberalidade, ela dá autoridade para você realizar as coisas, naquilo que você fala. Porque eu digo para você, um homem fiel a Deus, um homem que ele é infiel a Deus, ele é um homem de palavra com Deus? Não. No reino espiritual, entenda o seguinte: Satanás conhece dizimista e o que não é dizimista. Ele conhece quando você não é dizimista, ele sabe. Por quê, pastor? Porque existe um trabalhar dos anjos de Deus na vida do dizimista. A Bíblia diz assim, que Deus dará ordem aos seus anjos. Sim, a Bíblia diz que por vossa causa eu repreenderei o devorador, como tem lá em Malaquias, capítulo 3. Então, ele diz, eu vou repreender como? Através da ação dos anjos. Na terra, os anjos são vistos, os anjos de Deus são vistos pelos demônios. Na terra, eu, você, podemos não ver no mundo físico, no mundo espiritual, quando você tem discernimentos de espíritos, você vê demônios, você vê espíritos demoníacos, que são anjos caídos. Mas os anjos de Deus, eles veem os anjos das trevas, como os anjos das trevas também vê os anjos de Deus. Quando Daniel orou, a Bíblia diz que foi uma luta terrível
para que a oração de Daniel fosse manifesta fisicamente. Então foi uma guerra muito grande, e o Senhor disse: desde o primeiro dia que você se dobrou, que você se prostrou, que você começou a me buscar, eu comecei a trabalhar ali, Daniel, a sua vida. A resposta já estava vindo, mas houve uma luta. Os principados começaram a lutar contra os anjos de Deus para a bênção de Daniel não ser manifesta. Como é que os demônios viram? Porque no mundo espiritual, anjos caídos, eles veem os anjos de Deus. E quando uma pessoa é dizimista, que o Senhor diz: por vossa causa repreenderei o devorador, eles veem os anjos protegendo. Aquele que é fiel nos dízimos, aquele que é fiel nas suas ofertas, eles veem, os anjos, os demônios veem os anjos. E quando pastor, que eles não veem? Quando a pessoa está na infidelidade, os anjos se afastam, não trabalham. Eu não acho que seja assim, pastor, porque Deus, ele é misericordioso. Pensa comigo o seguinte: Deus é fiel em sua palavra. O Senhor diz assim: assim será a palavra da minha boca, não voltará vazia. Se Deus facilitasse para nós, pela nossa infidelidade, e dissesse: não, mas eu vou dar uma coberturazinha a ele aqui, eu não vou deixar tanto acontecer nessa área do devorador, não, eu vou dar um jeitinho, vou repreender pelo menos alguma coisinha na vida dele. Alguma coisinha eu vou repreender. Olha para mim, pessoal. Se Deus fizesse isso, Deus estaria mentindo. E a gente estaria na mão de quem? De Satanás. Porque Deus não mente, irmão. Ele não se arrepende, o que ele diz está dito. Então ele está preso à palavra. Quando ele diz: por vossa causa eu repreendei o devorador, ele está falando justamente que eu vou agir segundo eu determinei na minha palavra. Mas pastor, veja só, não me entra muito na minha cabeça quando o Senhor fala isso, e isso é lá na lei de Moisés. Eu não aceito muito essa questão dos dízimos, que está na lei de Moisés. Veja só, que coisa interessante. Quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, existia a lei? Não, queridos. Não, queridos. Se você analisar aqui, a primeira vez que Deus fala sobre os dízimos é aqui em Gênesis, capítulo 14, versículo 20. A primeira vez que se fala sobre os dízimos aqui foi 500 anos antes de Moisés existir. 500 anos antes da lei. Aí a pessoa diz assim: sim, tudo bem, mas pastor, foi levantado um novo sacerdote. Quando Jesus Cristo fez a parte dele, um novo sacerdócio foi levantado, e a gente sabe que daí para frente não existiu mais a questão dos dízimos. Veja na nova aliança, pastor. Aí diz aqui em Hebreus capítulo 7, porque, versículo 1, este Melquisedeque, rei de Salém, eu falei primeiro para você que Abraão deu dízimo 500 anos antes da lei. Descarta então essa coisa de lei. Mas pastor, mas estava na lei. Sim, meu amigo, estava na lei, porque é aquilo que a palavra do Senhor nos fala. A lei, ele foi o ministério de morte. Como é, pastor? Verdade, a Bíblia fala. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguia ser fiel na lei. Ministério de morte, porque as pessoas não conseguiam cumprir a lei. Então, na lei, as pessoas não conseguiam ser fiéis ao Senhor na lei.
porque a lei era a força. E a Bíblia, o Senhor não quer que façamos nada à força. E quando você vê Abraão dando dízimo, ele dá 500 anos antes da lei, apontando que Abraão deu dízimo com liberalidade de coração. Abraão vivia a graça antes da lei. Ele foi um modelo para nós antes da lei. Então nós não somos obrigados por lei. Não, eu não estou cumprindo a lei de Moisés dizimando. Eu estou cumprindo o compromisso de graça, de gratidão, de fazer a vontade do meu Senhor, agradando ao meu Senhor, sendo liberal com Ele. Então, quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu entro no voto, eu estou dando aquilo que eu estou alegre e feliz com o que Deus tem feito pela minha vida. E eu não sou obrigado a dizimar, porque eu não estou vivendo a imposição da lei. Só que existe uma coisa, querido. Na lei, a gente começa a ver eles falando sobre aquilo que Abraão fez lá antes, vivendo a graça do tempo dele. E aí que a gente começa a ver uma coisa interessante. E agora vamos dar um pulo lá para o Novo Testamento, para a gente chegar num assunto aqui que você vai entender. Hebreus 7 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Agora, vamos lá. É aqui onde muita gente mexe e diz aqui, o sacerdote foi o antigo sacerdócio, né? Foi arrancado, foi substituído por Cristo. Versículo 4 para frente você vai entender. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento, aqui é o top, viu? Tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Até a gente vê os mandamentos, os filhos de Levi, eles tinham autoridade para receber, na época da lei, os dízimos. Então, quando Jesus veio, ali, aquele sacerdote levítico, foi cortado. Já não funcionou mais desse jeito. Então ele está dizendo aqui, versículo 5. Vamos para o 4, só para a gente recapitular aqui. Ora, os que dentre os... Hebreus 7, 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei de Moisés, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenha estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera
sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Você vai entender isso. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de quê? De lei. Então aqui se fala, mudou o sacerdócio, pastor. Mudou a lei. Não existe mais a questão de se receber dízimos em nossos dias, segundo a lei de Moisés. Realmente. Os levitas, a tribo de Levi não existe. O que é que acontece hoje? O que foi que o Senhor fez conosco através disso aqui? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Aqui fala, meus irmãos, do seguinte, eu não vou ler tudo, depois você lê em casa. Quando houve a mudança do sacerdócio levítico, as pessoas não eram mais obrigadas a dar o dízimo e viver, e se não desse viver, viveriam debaixo de uma maldição. Elas não era mais necessário isso. E quando a gente traz para os nossos dias hoje, o que é o dízimo na vida de um crente, já que o crente não está vivendo segundo a lei, já que nós estamos na dispensação da graça e nós não precisamos seguir a lei de Moisés. A gente precisa entender que nas questões dos dízimos foi substituído muita coisa, foi sacerdócio levítico, etc, etc, foi. O povo levava animais para serem sacrificados. Para que aqueles animais eram levados para serem sacrificados? Para haver cobertura do pecado das pessoas. O sangue do animal era para isso. E o sangue do animal, dos animais, na nova aliança, foi substituído pelo sangue de quem? Sangue de quem? De Jesus. Então, eu não preciso mais, nesse novo sacerdócio, em Cristo, oferecer sangue de animais. Não preciso mais. Pastor, foi substituto? Foi. Aquelas oferendas, o povo ofereciam ofertas de sacrifício, sim ou não? As pessoas levavam as ofertas de sacrifício, ofertas de manjares. Depois que Cristo morreu, depois que Ele deu a vida dele por nós, não precisou mais oferecer animais, não precisou mais essas oferendas, não precisou oferta de manjares, não. Em Cristo foi resolvido tudo isso. O que é que Então Cristo nos perdoou, Cristo sacrificou por nós, Cristo fez tudo. Esse novo sacerdócio em Cristo, essa mudança que houve em Cristo, que foi que substituiu o dízimo? O que foi que substituiu o dízimo? Já que Jesus Cristo, o sangue dele substituiu o sangue de animais, as ofertas, as oferendas e tal, e tal, e tal. Nos dízimos, nas ofertas. Mas na nova aliança, pastor, aqui não fala sobre trazer os dízimos. A Bíblia diz aqui, capítulo 7, versículo 5: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos, ou seja, dos seus irmãos.
Aí a gente vê, quando o Senhor fala aqui no versículo 8, aliás, aqui são os homens mortais, os que recebem dízimos, porque ali há aquele de quem se testifica que vive. O dízimo, meu irmão, é a força do evangelismo, é a força do sustentáculo da obra de Deus na terra, enquanto houver almas para serem ganhas. Cada igreja que se abre, cada porta que se abre, é alguém que sustenta aquele ministério, aquela obra. Então não há substituto nos dízimos quanto às questões do ide do Senhor, do nosso compromisso com o reino de Deus aqui na terra. Não há. A gente vê a riqueza de Salomão, a riqueza daquelas pessoas que davam naquela época, a liberalidade. A gente vê que era algo que as pessoas faziam com tanta satisfação, que a Bíblia diz que havia fartura no reino naquela época, naquele povo. Entre todos ali, havia paz. Você lê, você vai ver que há uma fartura, há paz. É como se você diz assim, quando alguém se preocupa com um plano, com um projeto de Deus, a paz, a fartura. Quando o povo, quando nações, quando pessoas, povos se preocupam em implantar, sustentar, fazer o reino de Deus expandir, a paz. É tanto que a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você acha que o que está sendo implantado no Brasil e em outras nações são pessoas que estão se lembrando do reino de Deus? Não. Então, dá um salto para a época de Salomão e vê o reino, as pessoas, as nações, digamos assim, aquelas pessoas ali, tudo vivendo em paz, vivendo em fartura. Você lê o livro de 1 de Reis, você vê, todo aquele povo vivia em paz, vivendo em fartura. Por quê? A Bíblia faz questão de relatar riqueza de Salomão e liberalidade das pessoas. A sua liberalidade autentica a sua prosperidade. O seu dízimo não é porque Deus precisa. O seu dízimo é porque você precisa mostrar a você o quanto você está sendo sério com Deus ou não. Quando você se agarra ao dinheiro, você não consegue dizimar. E as pessoas, elas procuram tudo quanto é saída, inventam tudo quanto, aí pega e traz lá, e vamos para isso, vamos para aquilo, tenta mostrar lá de Gênesis, Apocalipse, que acabou os dízimos. Verdade? A lei nos dízimos acabou. Deus deu uma regra para a gente, muito antes da lei. E ela foi mostrada lá em Abraão. Lá em Abraão. E meus amados, eu nunca vi alguém dando dízimo para viver uma vida desgraçada. Jacó, quando saiu da casa dos seus pais, Israel, o que foi que ele fez? Ele fez um pacto com Deus. A vida arrasada não tinha nada. E ele disse, eu te darei o dízimo, se tu fores comigo, se tu me deres comida, se tu me deres mantimento, ir e voltar, eu voltarei para a casa dos meus pais, eu darei os dízimos. Amado, isso foi bem antes. Isso foi bem antes da lei. Ah, mas só tinha uma vez, meu querido. Argumentos vazios isso. Porque se você analisar a vida dos dizimistas, dos ofertantes, desde a Bíblia até no nosso meio, você não vê dizimista e ofertante numa vida arrasada, acabada, porque deu um dízimo na obra de Deus. Não, você vai ver geralmente sempre as bênçãos de Deus na vida dessas pessoas. Nós precisamos aprender isso, meus amados. Então, quando o Senhor fala aqui, que aqui são homens mortais os que recebem os dízimos e ofertas, no céu há um que testifica que vive. E vou dizer mais, Deus não está nem preocupado se você dizima ou se você não dizima. Porque é a palavra quem julga, não é Deus. Nós somos julgados segundo aquilo que nós fazemos, segundo a palavra. Quando eu erro, a palavra está ali.
Deus está ali falando através da sua palavra. Deus não vai descer, errou, couro. Não. Tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Ceifar, ele vai colher, queridos. Então o dízimo é uma semente que se planta e ela morre. Tem que morrer, porque se ela não morrer, ela não germina. E tem muito crente que mata a semente do dízimo quando dá na igreja. Tem gente que diz, eu me arrependi porque eu precisava daquele dízimo, daquele dinheiro. Ou eu me arrependi tanto porque ajudei tanto naquela obra e não vi nada. Porque você deu aos homens. Pastor, isso é saída, jargão de pastores. Não, queridos, não é. Você tem que entender que o propósito da semente é plantada em Deus. A melhor terra é Deus. É Ele que é a boa terra. E Ele espera que você se torne uma só terra com Ele. E que isso germine, que frutifique. E aí a gente, aqui em 2 Coríntios, nos dá um ensino mais muito tremendo, 2 Coríntios 9:7, muito tremendo a respeito da liberalidade. Porque muitas vezes tem gente que está preso somente a dizimar. Pastor, eu estou dando o meu dízimo, mas não é um ofertante. Você não é um ofertante. E se você fosse lá para a lei, você viria que era dízimos e oferta. Mas a gente está na graça. Então, vamos esquecer que Deus é tão exageradamente que quer, no pé da letra, que você faça como diz em sua palavra. Vamos ver se é ou não. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então entenda que não é Deus que vai fazer você ser fiel dizimista, ser fiel ofertante. Quando eu sentir no meu coração Deus colocar, nunca Deus vai tocar no teu coração sobre isso. Entenda, descarta isso. É você para Deus, porque foi Deus que te deu. Aí ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. E foi aqui, eu sei que o versículo vai mais além, e foi nessa palavra necessidade que o Senhor me disse algo muito sério. A palavra diz, não por necessidade. Então entende uma coisa, se você quiser que tua oferta, teu dízimo, tua semente, aquilo que você planta, realmente frutifique, nunca dê por necessidade. Às vezes a gente faz uma campanha aqui na igreja, nós estamos precisando, nós vamos ter que levantar 5 mil, 10 mil reais para fazer isso, aquilo e tal e tal. Quem pode abençoar com 500 reais, com 200 reais? Então as pessoas vêm. E às vezes o Senhor me diz no meu coração: filho, você está fazendo as pessoas contribuir por a necessidade. E aí o Senhor estava me dizendo: não dê por necessidade, nunca dê um presente ou ajude alguém porque aquela pessoa tem uma necessidade. Não, eu vou dar porque ela necessita. Sabe por quê? Porque você está dando uma semente que vai retornar para você. E quando você está dando uma semente por necessidade você vai precisar da ajuda de outra pessoa. Porque a lei do retorno é dando que se recebe. Então eu tenho que ajudar voluntariamente. Foi o que Deus tinha me falado na semana passada sobre a cesta da abundância aqui na igreja. Muita gente trouxe. Você teve uma oportunidade de ajudar alguém que nós demos a cesta. Várias pessoas. Não demos porque ela estava necessitando. Ô pastor, e a gente não está dando porque alguém está precisando? Nós precisamos, irmãos,
seguir a cultura do céu. A cultura do céu é: eu não vou dar porque fulano necessita. Eu vou dar porque eu tenho alegria em dar. Então, quando nós pegamos aquilo ali e ajudamos famílias, teve, aliás, todas elas, pessoas que olharam e estranharam. E eu vi no olhar das pessoas dizer assim: mas eu não estou precisando, não, pastor. A gente tem o que comer. Na nossa igreja, que eu saiba, não existe uma pessoa passando fome. Diga graças a Deus, igreja. Na nossa igreja, as pessoas têm o básico, têm o suficiente, mas têm o suprimento. E quando Deus me disse a semana passada: convoque todo mundo para abençoar, porque eu quero te ensinar uma coisa, irmãos. O Senhor me levou para esse trecho e disse: filho, Salomão foi o modelo e o exemplo para a igreja do Senhor aprender o que é a importância de dar a alguém quando alguém tem, de abençoar alguém quando alguém tem, porque isso é uma lei de retorno. Você está plantando uma boa terra, a terra que dá retorno, a terra que frutifica. O menor abençoado pelo maior, sendo que era o menor que estava dando. Os intendentes eram os menores, o cara era o top, o rico. Então eu quero dizer para você, meu amado, que quando você abençoou a vida de alguém com aquele quilo de alimento que você deu, você estava dando a Deus. Você estava plantando na vida de um Salomão no reino de Deus. E aí o Senhor disse: essas são sementes que traz paz, sementes que traz prosperidade, sementes que traz mudança na vida da minha igreja. A minha igreja precisa aprender o que é ser liberal. Então foi isso que o Senhor diz: nunca dê um presente ou ajude para alguém porque aquela pessoa necessita. Você dá uma semente que retorna para você quando você faz por liberalidade e não por necessidade. Amém, irmão? Então, quando você aprender que liberalidade atrai prosperidade, não vai faltar na sua vida. Não vai faltar. E eu sou um cara que eu gosto de ensinar. Eu pego firme com a igreja nisso. Nessa igreja não fica gente que não tem compromisso de fidelidade com Deus, em dízimos e oferta. Não é porque é expulso, não. Fica, pode ficar. É porque ela não suporta ouvir. Ela se sente mal. Já está falando nisso de novo. E eu só quero fazer o bem a você. Então foi isso que o Senhor estava me dizendo. Um projeto de um cristão, ele tem mais possibilidade de um sucesso sustentável quando esse aponta resultados para a eternidade. Porque que adianta juntar tanto dinheiro, você vai juntar tantos bens e não haver frutos que redundem para a eternidade? Adianta? Adianta? O seu dinheiro, querido, é para o reino. Por isso que sua liberalidade nos seus dízimos, vamos encerrar só com o primeiro, João capítulo 4, 36. Vai para João 4, 36. O seu dinheiro, o seu dízimo, sua oferta, aquilo que você abençoa na obra de Deus, irmão, só faz bem a você. Aí você está vendo porque um homem recebia tanto, um homem tão rico, sendo sustentado, e que não era qualquer semente. Fique de pé, por favor. Não era qualquer semente plantada. Não era qualquer semente plantada. Era semente que doía. Diga comigo, era um sacrifício que doía. Diga com mais fé, pelo amor de Deus. Diga, era um sacrifício que doía.
Os intendentes estavam dando uma oferta a Salomão que doía. Não era qualquer coisa. As pessoas não chegavam e toma aí qualquer porcaria aí, Salomão. Não, meu irmão. De forma alguma. E eu acho lindo isso aqui, quando a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas através. Olha, amados, eu fico, sabe, meu Deus, como a Bíblia é poderosa, como o Senhor nos ensina tanto dentro disso aqui. E aí a Bíblia fala que aqueles homens abençoavam com muita riqueza, com muita fartura, plantavam melhor. A casa de Salomão, meu irmão, comia muito e bem. A casa do Senhor precisa que você entenda, e ela precisa que você sustente muito bem, que você sustente muito bem o reino de Deus, a obra de Deus. Você só tem a ganhar. Quando você não tem fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, você é infiel a você mesmo. Você está quebrando princípios com Deus e você está prejudicando a você mesmo. Não faça isso não. Não faça isso não. Até porque eu não me preocupo essa questão. Às vezes tem pessoas, pastor, mas o senhor vê quando fulano faz? A gente vê, podemos ver sim. Eu nem me preocupo. Eu tenho irmãos que chegam para mim e dizem, pastor, eu estou já atrasado dos meus dízimos, já vai fazer uns 3 meses. E eu estranho, escandalizo. Irmão, faço, meu Deus. Eu penso, misericórdia. Eu não sabia que aquele irmão estava com o dízimo dele, com as ofertas dele amarrado, ele está com as mãos amarradas, as mãos mirradas, dominada pelo quê? Dominada pelo, meu Deus, pela idolatria, porque a gente sabe que o Senhor diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, que é avareza, e a avareza é a idolatria, e o cara tem para tudo, menos para o reino de Deus, para a obra de Deus. Quantos votos, irmãos, a gente faz nessa igreja? Você que vai abençoar com uma oferta de R$500, R$300, R$100, venha buscar o envelope. A pessoa vem aqui na frente e a gente vê que você sabe, Deus fala com você, que você tem condições de chegar e dar o seu melhor ao Senhor, e a pessoa fica lá se amarrando. Não, eu já dei uma oferta, eu já dei meu dízimo. A oferta representa você, meu irmão. Diga ao seu vizinho, a oferta te representa. E quando você é convocado para fazer uma oferta especial nesse ministério, você é convocado. Não é eu que te convoco, é o Senhor que te convoca. É o Senhor que te desafia para você ter uma vida de prosperidade. Nunca uma semente é muito. Eu já dei muito. Mês passado eu dei R$500 de oferta. Eu fiz um sacrifício de R$1.000. Não, é muito. Pesa, analisa se naquele que você deu, houve ou não houve um milagre financeiro, que Deus está fazendo isso, multiplicando e abençoando. Não que a gente barganhe com Deus essa coisa, que eu acho tão chato. Conversando com o irmão Pedro e Patrícia, a gente foi lá, e ele falando para mim, pastor, eu me lembro como hoje, eu com o compromisso que estava aqui, meu pai, meu Deus, e aí eu disse, Jesus, tu és o dono da obra e tu podes fazer o milagre. E Pedro tinha separado o dinheiro, porque ele tinha comprado a casa dele lá. Ele precisava comprar a roupa, construir não sei o quê, fazer um trabalho disso. A casa, muita coisa. Você sabe, quando você compra uma casa, você tem muita coisinha para fazer. E ele dizendo assim para mim, pastor, o senhor acredita que Deus me disse, Pedro, aquele dinheiro que você tem lá guardado, filho,
Ele disse: dinheiro suado, duro, pastor. Pega aquele dinheiro e eu quero que você dê na minha obra. Ele: tá certo, Senhor, eu vou fazer isso. E aí, ele disse: eu vou fazer com chave de ouro. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Dá para a gente jantar depois do culto? Dá. Foi num bom restaurante. Chegou, pagou a janta, tudo, e disse: olha, pastor, Deus mandou dar essa oferta. E era justamente um valor que nós estávamos precisando para ser suprido e pagar um grande valor aqui da igreja. Era 3.000 e tantos reais. E aí, ele plantou. E a gente brincando, conversando, ele disse: pastor, Deus me abençoou tanto naquela semente que o senhor não imagina. Pouco tempo depois, Deus foi me dando assim, olha. Quem já foi na casa de Pedro e Patrícia? Não está linda a casa, não está? Ele disse para mim: pastor, só nesse quintal aí atrás eu já gastei 16.000. E veio assim, olha, rápido. Irmão, quando você planta uma semente e deixa ela morrer, ela vai germinar. Mas quando você plantar uma semente pensando que você está dando a um homem, a uma igreja, ela não vai ter efeito na sua vida. Por isso eu te ensino nesta noite: os intendentes de Salomão sustentaram Salomão com o sustento muito, mas muito, sabe, pesado na vida daqueles homens. Mas a gente vê que Salomão foi um homem que ele e todos, digamos assim, trazendo para as nações vizinhas dele, todo aquele povo que servia a Salomão, era um povo que vivia em prosperidade, vivia muito bem. Aprenda. Não pense assim que a igreja, não precisa não, a igreja não está precisando não, está tudo bonito já houve uma reforma bacana, não, está tão bonito, já comprou isso, não. Aprenda, nós não fizemos dos 100%, 1% do que tem no meu coração para a gente fazer nesse ministério. E Deus, Ele dá nas suas mãos para você abençoar na obra de Deus. Não segura essa semente. Não segura o seu dízimo. Não se prenda a uma oferta de símbolo. Pastor, eu não sei quanto ganho, eu vou dar R$1.000. É melhor que você faça seu cálculo. Saiba quanto você ganha. Se é R$800 de dízimo, dê só os 800. Se você quiser dar mais, dê. Mas saiba o que você está fazendo. Porque você tem autoridade. Você tem uma palavra que ela é autenticada, a autoridade. Você diz: olha, Satanás, eu sou dizimista e você pode tirar suas mãos aqui e sair daqui. E o Senhor disse: faça prova de mim. Senhor, eu faço a prova de ti agora. O Senhor não disse: por vossa causa repreenderei o devorador? Está na lei, pastor, modelo. O Senhor está dizendo: bem antes Abraão fez isso. E eu quero dizer para você: Jacó foi um homem que deu o dízimo dele. E a Bíblia diz que mesmo o tio dele, tentando roubá-lo várias vezes, acertando contratos e mais contratos, mudando o salário dele, enganando a Jacó, enganando Israel. A Bíblia relata, irmãos, que ele, no dia que saiu da casa do sogro, Deus tirou da mão do ímpio e jogou todinho na mão de Jacó. Sabe o que significa? Ele voltou rico, ele voltou próspero. O Senhor deu tudo, porque mesmo que tenha alguém que tente roubar você, o Senhor diz: não, Satanás, ele está repreendido, e eu vou fazer o meu filho se levantar, sair da sarjeta, sair do pó. Eu vou levantar ele do pó, eu vou colocar ele entre os príncipes, e os príncipes do meu povo para reinar, amados. Então entenda que esse plantio, essa semente que você planta, é uma semente de grande resultado em sua vida. E não estranhe se você for convocado para plantar na vida de quem não precisa.
Amém? Um dia desse chegou um negócio aqui para mim que eu digo, meu Deus, eu não preciso disso. O Senhor disse, é para repassar. Caixas, muita coisa. É para repassar, filho. E a gente sai aí, repassando. Amém ou não amém? Tem hora que nós necessitamos, mesmo tendo tudo, mas vou precisar disso. Vou dar uma respirada esse mês, não vou gastar tanto com compra assim, eu vou pegar aquele dinheiro que eu preciso para outra coisa. Eu só quero dizer uma coisa para você: Deus está derramando uma prosperidade tamanha sobre esse ministério. Deus está derramando uma prosperidade tão grande sobre a sua vida. Você vai ganhar, você vai receber coisas, você vai ganhar dinheiro, sem você precisar daquele dinheiro, porque o Senhor está dizendo para você, porque eu sou Deus de abundância e quero prosperar a sua vida. Não é porque você está na necessidade que Deus vai mandar. Até Ele é exemplo. Ele dá, não por necessidade. Por isso que Ele diz, eu sou o Senhor da abundância. E Ele vai derramar abundância sobre a sua vida, meu irmão. Se você é aquela pessoa que já está prosperando, Deus vai tirar de ímpios e vai dar para você ainda. Você é aquela pessoa que diz, pastor, eu já tenho 10 talentos, eu estou multiplicando, eu tenho sido fiel dizimista, e Deus está me dando tanto, que está vindo tanto. E o Senhor vai fazer isso, amado. Ele vai te engrandecer, Ele vai te engrandecer, Ele vai te engrandecer, Ele vai te dar muito mais em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você pegue essa palavra, coloque em prova, faça um teste, faça um teste de Deus. Como Ele diz, fazei prova de mim, diz o Senhor. Para de perder tempo, para de ter palavras ao vento, para de ter palavras que caem por terra e não acontece nada. Não adianta você dizer, sai Satanás, repreenda os meus negócios da minha vida financeira, vai embora, sai dos meus clientes, solta os meus clientes, quando você é uma pessoa que está amarrada pela sua infidelidade. Eu disse para você que o novo ano profético, você vai ter um novo ano profético. Esse novo ano profético é autenticado pela autoridade da sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua fidelidade para Deus. Quando você é fiel, você tem autoridade diante de Deus. E com Satanás, você vai dizer, sai Satanás, e o Senhor vai dizer, é autenticada a palavra desse homem, porque ele tem sido fiel a mim. Que Deus abençoe a sua vida fortemente. Dê um forte aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.